Já estamos de volta. Continuamos a falar sobre a liberdade de imprensa em Cabo Verde, a defesa da democracia e o futuro do jornalismo. Portanto, António Alto Pinho, antes de continuarmos a nossa conversa, vamos acompanhar uma declaração do presidente da AJOC, Jeremias Furtado, não é, que fala sobre, que traz aqui um pouco do olhar da liberdade de imprensa em Cabo Verde. Avaliar a situação de liberdade em Cabo Verde, aqui em Cabo Verde, temos que ver algumas situações. É claro, nos últimos anos temos vindo a registar bons posicionamentos de Cabo Verde no ranking de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras, o que congratulamos. E como já disse em várias outras ocasiões, temos que refletir sobre estes relatórios, sobre estes dados, até porque achamos que há coisas que devem ser melhoradas. Quando falo dessas coisas que devem ser melhoradas, começo por falar na perseguição seletiva do Ministério Público, alguns jornalistas e órgãos de comunicação social, quando estes abordam determinados assuntos que afetam determinadas figuras, mas não vamos estar aqui a repetir, porque já falei sobre isto e em diversas ocasiões já sabe do que é que estou a falar. Também falo da questão da precariedade laboral, que é um problema crónico do jornalismo aqui em Cabo Verde. Jornalistas que ganham salários muito aquém daquilo que é o expectável e daquilo que é o esperado para um profissional jornalista. Enfim, há um conjunto de situações que devem ser melhoradas. Também falo na questão das condições laborais, jornalistas que trabalham em redações vazias e que acabam por fazer um pouco de tudo dentro das redações. Enfim, falo também da questão da perseguição dos jornalistas nas redes sociais, que tem aumentado nos últimos tempos, com a exceção das redes sociais, a questão da inteligência artificial, que tem tirado, de certa forma, algum papel ao jornalismo, porque agora, com o apoio da inteligência artificial, qualquer um está a produzir textos, a fazer peças para as redes sociais, confundindo a opinião pública. Enfim, há um conjunto de situações que devemos todos refletir para vermos e se conseguimos, de facto, a fazer com que a liberdade de imprensa em Cabo Verde seja, de facto, algo pleno. Já havia esquecido também da questão da autocensura, que é um problema, a par da precariedade laboral, um problema crónico em Cabo Verde, mas isto tem muito a ver com a natureza do nosso país. Cabo Verde é um país pequeno, todo mundo conhece todo mundo, então muitas vezes os jornalistas limitam-se a abordar determinados temas porque estamos a se cair em cima de pessoas que conhecemos, que não somos próximas, então evita-se fazer determinados trabalhos. Mas esta questão da autocensura torna-se mais preocupante quando temos jornalistas experientes com algum nome no mercado a serem chamados sistematicamente para ir responder ao Ministério Público. Os mais jovens, quando veem isto, claramente se sentem inibidos de abordar determinados temas, porque vão pensar, se este, que é um jornalista experiente, com provas dadas e por aí vai, é chamado para ir responder ao Ministério Público, imagine eu, um jornalista, no isto querer. Há dias foi notícia no Santiago Magazine que a administração da RTC terá assinado um contrato com uma agência de produção de conteúdos para a passagem de um programa na televisão de Cabo Verde sem o conhecimento da direção, sem o aval da direção de informação. Isto é claramente uma violação da liberdade de imprensa em Cabo Verde, porque tira o poder de decidir editorialmente. A direção está a administração da RTC a fazer uma intromissão grosseira na grelha de programação da TCV. Isto é inaceitável em Cabo Verde, num país que se diz democrático, em que se respeita a liberdade de imprensa. Há várias outras ocasiões, né? Há recentemente a perseguição que houve contra o jornalista Carlos Santos. Enfim, há um conjunto de situações que, de facto, perigam a liberdade de imprensa em Cabo Verde.
Portanto, perseguição seletiva a alguns jornalistas, precariedade laboral, temos também a questão, Jeremias referiu aqui a questão do uso da inteligência artificial e mesmo também da autocensura. Portanto, António Altopinho, o senhor que já tem uma boa andança no jornalismo, que análise fazes desta declaração do presidente da JOC? Bom, é assim, primeiro, tudo aquilo que ele disse é reflexo de uma circunstância, uma estratégia organizada em dois sentidos. O primeiro é criar constrangimentos a jornalistas, eventualmente suscitando fenómenos que levam os mais novos a autocensurar-se, digamos assim, e então começaram por escolher, enfim, nomes já consagrados do jornalismo também para ver, vamos lá ver o que é que isto está. Como eu dizia na primeira parte do programa, o que é que isto suscitou? Suscitou uma grande onda de simpatia e de solidariedade num primeiro momento com o Carlos Santos, num segundo momento com a Rosana Almeida. E, portanto, quem atirou a pedra ficou numa posição um bocado periclitante. E, aliás, já que falamos e falamos há pouco em órgãos de comunicação social públicos, há uma coisa curiosa que determina bem as interferências e o controle político sobre a rádio e a televisão do Estado, mais em particular, mais sobre a televisão do Estado. Quer num primeiro momento, quer em que atacaram o jornalista, quer o Carlos Santos, quer no segundo momento, que já vai num terceiro momento, que é a Rosana Almeida, já repararam que os visados pelos ataques, jornalistas da casa, não foram ouvidos nem durante um minuto. E quem vai lá sempre é aquele cavalheiro que sempre que aparece, refiro-me ao secretário de Estado da tutela da comunicação social, que sempre que aparece nestas coisas provoca-me um sentimento de incomensurável vergonha alheia, não é? Há uma segunda intenção, que é não só atacar os jornalistas, como também atacar vozes críticas do poder político. Vozes críticas deste governo e, seguramente, no futuro poderá ocorrer o mesmo em relação a qualquer outro governo. Ou seja, há uma tentativa de ataque permanente, quase permanente aos jornalistas, mas também tentativas de isolamento, de criação de campanhas de assassinato de caráter de pessoas que tenham uma visão crítica sobre os poderes instalados. Bom, isto também tem um problema, porque o essencial das pessoas que se têm manifestado muito críticas em relação aos poderes instalados são pessoas que, de algum modo, nos últimos anos tinham sido companhões de ruta deste poder. Portanto, só para não perdermos o fio da conversa, o presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde falou sobre esta questão, não é, da polémica envolvendo jornalistas e políticos. Não sei se queres para acompanharmos a declaração do presidente da JOC e depois continuarmos a conversa. Não, ele já fez a sua declaração. Vai dizer mais alguma coisa? Sim, tem mais algo a dizer. Está bem, ótimo. Tá. Então vamos ouvir os... Portanto, vamos acompanhar agora a declaração do presidente da JOC, não é, que aborda esta questão de polémicas, não é? As recentes polémicas envolvendo jornalistas e atores políticos. Bom, eu primeiramente devo dizer que todo mundo, independentemente da posição que ocupa, não é obrigado a expor
ou a prestar declarações que não quer. Isto é um princípio que eu defendo e acho que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Ok? Um primeiro-ministro, um presidente deve prestar declarações? Sim, deve. Mas a partir do momento que diz que não quer, ponto final. Agora, na minha peça, ninguém vai mandar o que é que eu faço. Se tem um primeiro-ministro que escusa-se a prestar determinadas declarações, eu deixo saber na minha peça. Mas acho que ninguém é obrigado a prestar declarações que não queira e ninguém é obrigado a expor de uma forma que não queira. Ok? O que é que eu recomendo aos jornalistas cabo-verdianos? Eu recomendo coragem, eu recomendo prudência e recomendo muita humildade. O que temos que levar em conta é que tanto os políticos como os jornalistas estamos a serviço da sociedade, estamos a serviço do povo e todos nós vamos ser avaliados pelo povo. Então vivemos numa época em que as pessoas estão mais exigentes, esta época das redes sociais em que todo mundo está lá a reclamar, a pedir satisfações, a pedir isto e mais aquilo, mas creio que terá que haver prudência tanto da classe política como também dos jornalistas na realização do seu trabalho. Afinal, no final de tudo, estaremos a ser avaliados pelo público e a avaliação do público é soberana. Portanto, qual a sua visão sobre as declarações do presidente da JOC? Vai na mesma linha do presidente da JOC ou tens uma leitura diferente? É evidente que nem responde, que ninguém será obrigado a responder àquilo que não quer. Mas quando se trata de agentes públicos, não é? De detentores de cargos de soberania, acho que a recusa em prestar um esclarecimento fica mal a quem recusa. E não fica mal aqui o jornalista que insiste numa resposta, não é? Que, aliás, é a sua obrigação. E, portanto, eu só divirjo neste aspecto. Eu acho que o político é um político, o jornalista é o jornalista. E o jornalista, naturalmente, que tem toda a legitimidade, de momento que não seja grosseiro nem mal educado, de pressionar o político para responder à sua pergunta. Quer dizer, é uma coisa absolutamente legítima. Portanto, temos aqui... Por isso é que eu disse há pouco que esta estratégia de ataque aos jornalistas é uma coisa até um bocado burra, porque assim, eu acho que um político tem todo o interesse em responder. Porque se não responde, e agora já não é o jornalista que está a falar, é alguém que já trabalhou em comunicação política, se não quer responder, se recusa a responder, passa a ideia que está a esconder alguma coisa, mesmo não estando. Portanto, volto-se novamente e já vamos sair para mais um curto intervalo. Vamos sair para mais uma curta pausa, voltamos já.